Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga. Hoje vamos falar de importantes habilidades ligadas à tecnologia para a figura da liderança, principalmente, chamada Tech Skills. Já ouviu falar? Saiba tudo sobre isso com o Leonardo Berto, gerente de recrutamento da Robert Half. Sempre bom recebê-lo, Léo. Bem-vindo. Muito obrigado, é sempre bom estar aqui com vocês. Então, o que podemos entender, o que são as Tech Skills e a importância delas num currículo, numa figura de liderança, por exemplo? As tech skills, elas estão relacionadas às habilidades como tecnologia. O termo em inglês quer dizer habilidades, conhecimentos relacionados à tecnologia. E quando a gente fala de liderança, é importante a gente contextualizar que a gente vive um momento de transformação digital, tecnologia evoluindo numa velocidade muito grande e toda e qualquer empresa buscando diferenciais competitivos. Quando a gente pega tudo isso, a gente tem um ambiente em que o profissional que está na linha de frente, seja operacional, seja numa liderança de área ou estratégica, ele precisa estar a par dessas novas tecnologias. Quando a gente fala de transformação, ou quando a gente está falando de modernização, implementação de sistemas, vem acompanhado a mudança do processo da empresa. Então, de nada adianta eu implementar uma grande ferramenta, uma inteligência artificial ou uma ferramenta de automação, se a minha liderança não sabe executar, não sabe minimamente como funciona ou não sabe operar. Então, cada vez mais as tech skills ou as habilidades com tecnologia, elas vêm sendo demandadas pelas empresas porque é uma questão de realmente ganhar. Comprei a máquina, mas eu preciso saber usar. Implementei a tecnologia, mas eu preciso saber operar. Sempre falávamos aqui sobre hard skills, soft skills. Agora, essas tech skills, ela está no mesmo patamar de importância quando a gente olha para um currículo, para um recrutamento? Como é que podemos classificá-la, digamos assim? Hoje a gente pode afirmar que é uma tendência Tá. que vem se consolidando. No mercado, a forma como as empresas estão organizadas hoje, as soft skills e o conhecimento técnico da área ainda são as qualidades prioritárias, se é que a gente pode colocar dessa forma. Ainda existe um peso maior. O gestor, o líder, a referência daquela área pode não ter aquele conhecimento bem fundamentado ainda, mas se eu tenho as competências de liderança, se eu conheço o negócio ou a área que eu estou liderando, adquirir aquele conhecimento, me desenvolver, tende a ser mais fácil. Agora, a gente fala numa tendência porque hoje a gente já tem uma valorização e um reconhecimento por parte do mercado maior. Então, o profissional que tem essa qualificação, ele tem esse domínio, ele traz essas habilidades, ele ou ela, né? Com tanto o uso, o manejo, a gestão ou a operacionalização de ferramentas tecnológicas, ele é um profissional com uma vantagem competitiva. Ele é um profissional diferenciado. Isso faz com que, provavelmente, ele tenha melhores oportunidades de carreira e a possibilidade de um reconhecimento, tanto de graduação quanto em termos de remuneração, maior, porque ele traz algo que hoje é uma tendência, as empresas buscam, mas eu não tenho uma oferta ampla dentro do mercado. E quando falamos de não menosprezar a importância de um conhecimento tecnológico, seja figura de liderança ou de colaborador em qualquer nível, a gente fala de uma política de implementação interna da corporação que é necessária ser vista, implementada. Como é que fica também você viabilizar esse aprendizado dessa figura, desse profissional? Essa é uma ótima pergunta e cabe uma análise um pouco mais ampla. Se a gente imaginar que globalmente o avanço da tecnologia e dos processos de transformação digital é uma realidade, e ainda colocando o contexto que a gente sempre fala, né? Volta um pouquinho lá em março de 2020, a pandemia acelera isso de uma forma brutal, muito forte. A gente tem um contexto em que está acontecendo. Então, do ponto de vista da organização, investir na capacitação da liderança ou mesmo dos seus colaboradores de uma maneira geral, porque é o sonho da empresa que a estrutura cresça de forma orgânica, o que significa que o meu analista hoje amanhã seja um coordenador, depois se torne um gerente, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de você sedimentar e fundamentar esse conhecimento, garantir que aquilo
crie raízes e faça parte da cultura da empresa. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode tirar o papel das instituições de ensino, da iniciativa pública e privada, em conjunto, investir. Porque eu tenho hoje uma demanda muito alta para profissionais na área de tecnologia de uma maneira geral. Se eu coloco o componente da gestão, líderes capacitados, eu tenho uma demanda ainda maior. Então, eu tenho uma questão que as empresas estão investindo para pegar, peraí, deixa eu pegar a minha liderança, botar dentro de uma sala de aula, vou investir, mas a gente também tem um papel da sociedade como um todo e do governo de permitir a criação de políticas públicas que agilizem a formação de base. Né? Então, a gente não pode só depender da geração 4.0 que está entrando e que levante a mão e fala, não, eu gosto de tecnologia, eu vou buscar isso porque me interessa. Então, de uma maneira sistêmica, a gente tem as empresas investindo na base e na liderança e a gente tem todo o ecossistema de educação se preparando para esse movimento. E aí é importante citar uma outra questão, Leni. A gente está falando de tecnologia, naturalmente as pessoas estão pensando inteligência artificial, segurança cibernética, engenharia ou ciência de dados, big data, UX, UI, User Experience, User Interface. Só que quando a gente fala pegando agora o recorte exclusivo de gestão, eu estou falando às vezes do sistema de gestão interno da empresa. Eu estou falando da plataforma de CRM que faz a gestão comercial dos clientes, de toda a prospecção, ou às vezes o meu sistema de dados que está me gerando relatórios, análises gerenciais, os chamados dashboards. Então, embora eu tenha todo um universo de tecnologia chegando, sendo implementado, empresas investindo milhões para desenvolver, eu ainda tenho uma carência básica daquele ferramental que já existe. Então, num contexto de transformação, eu tenho uma base ferramental que já existe e que eu não tiro 100%, seja a liderança, mas o papel da equipe operacional, dos analistas é super importante, porque, de uma maneira geral, a tecnologia funciona com o que eu alimento de informações. Consolidando isso, a implementação do que vem pela frente é muito mais fácil. Pegar um exemplo que a gente tem visto de inteligência artificial de uma maneira geral. As respostas vêm, a programação que é feita traz o retorno que as empresas esperam. O problema está nas perguntas que eu estou colocando, está nas informações com as quais eu estou alimentando. Então, quando a gente fala da gestão estar habilitada em relação à tecnologia, eu não estou falando nem de ser um profundo especialista, mas ter o conhecimento mínimo de como aquilo funciona e a capacidade de operar para que a cultura seja formada e o crescimento desça. O conhecimento desça para que as pessoas alimentem esse ecossistema. Olha, interessante essa visão e esses pontos que você traz aqui. Certa vez, até conversando com um especialista em tecnologia, o Arthur Igreja, ele pontuou muito uma visão mais otimista do uso consciente dessa tecnologia. Tipo, não enxergar ela como uma concorrente para o mercado de trabalho, mas como algo que vai somar se você, obviamente, saber utilizar dela com equilíbrio e para fins que vão potencializar a sua capacidade humana de prestar esse serviço como profissional e tal. Mas há muita polêmica em volta disso, né, Leonardo? Até recentemente o próprio presidente do ChatGPT chegou a dar pronunciamentos a respeito, tipo, vamos calibrar aí o uso, vamos ver como é que usa, como não usa, porque as pessoas às vezes abusam e passam do ponto. Como é que você olha para essa questão? Não só a ferramenta em específica que a gente cita aqui, mas a tecnologia e os riscos da má utilização dela para o mercado de trabalho, por exemplo? É uma pergunta importante, mas é um conceito em formação. A gente tem, de uma maneira geral, dentro das empresas, existe o que a gente chama de governança e controle interno. Então, são dois ambientes que procuram trazer segurança para os processos da empresa. Então, à medida em que as empresas vão investindo em tecnologia, essas áreas vão ganhando importância porque elas estão ocupadas e preparadas para criar um sistema, um fluxo de processos que permita com que a tecnologia seja usada de maneira segura. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um universo ainda em desenvolvimento. Então, como inúmeras outras tendências que a gente já tratou e já viu, ainda tem alguns caminhos
para a gente ter uma clareza de como essa tecnologia vai ser operada ou como vão funcionar as relações a partir do uso contínuo. Por um outro lado, a gente tem uma preocupação grande com a capacitação, porque o uso desenfreado ou o mau uso da tecnologia, ele está relacionado a você conhecer os limites e você principalmente saber o que você espera tirar daquela ferramenta, seja ela qual for, seja da inteligência artificial, do seu sistema de gestão comercial ou o que quer que seja. Então, a gente capacitar os profissionais, criar processos que sejam claros e objetivos para que eu, como um analista, eu, como uma liderança da empresa, eu saiba entrar e saiba sair. Eu saiba usar aquela tecnologia em prol dos meus objetivos. Em paralelo, a gente vai criando toda uma estrutura de segurança e de governança. E aí o que você está trazendo também é super relevante, porque o avanço dessas tecnologias, eles não tendem... a gente fala, às vezes, como vai ser o futuro do trabalho, as pessoas têm uma certa preocupação, mas historicamente o que a gente vê é que a tecnologia ela avança na mesma medida em que as relações de trabalho, as relações econômicas avançam. E não é simples, eu vou implementar uma tecnologia, eu vou eliminar uma gama de trabalhadores. O que acontece é que a gente está ganhando outra importância. A gente está ganhando a necessidade de continuar investindo em educação para que eu possa ser usado efetivamente como um ser humano. Então, as empresas estão ganhando na capacidade na necessidade de humanização dos seus processos, porque a tecnologia ela traz tudo de uma forma lógica, ela tem a capacidade de automatizar e robotizar processos operacionais, mas a análise e o processo de tomada de decisão continua tendo uma importância da pessoa muito grande. A capacidade de análise de cenários, a capacidade dos insights, hoje ela consegue te dar direcionamentos, mas a tomada de decisão ainda é humana. E isso você tem uma necessidade de educação muito grande, de conhecimento e profundidade no teu negócio, conhecimento e profundidade nos teus processos. E esse avanço vem gerando novas posições. Então, a gente está falando aqui do cientista de dados, do analista de segurança, do profissional de fintechs. Todas são posições novas, geradas a partir da inteligência artificial, da tecnologia. E com esse avanço, a gente também cria novos ecossistemas. A tendência é que as empresas se tornem mais produtivas, por consequência, elas podem se tornar mais lucrativas e a geração de emprego tende a continuar evoluindo. Então, a gente ainda tem muitos passos antes de afirmar um cenário mais pessimista. Hoje é um cenário otimista. A gente vê o avanço da tecnologia trazendo benefícios. E quando falamos do aspecto geracional, dentro desse contexto, eu acho que também chama atenção porque temos uma geração como nunca visto antes, com a digitalização que a pandemia também forçou, contribuiu, mas enfim, a gente tem hoje pessoas que acabam de se formar, entram no mercado de trabalho também com essa pegada mais tecnológica, mais rápida e tal. Então, a própria liderança também precisa se repaginar, para acompanhar essas pessoas que são integradas à equipe, enfim, ou que já permanecem, mas que têm esse feeling, essa coisa, né, mais tecnológica. Com certeza. Se eu puder pegar um exemplo, a gente, antes daquele período do subprime, 2008, 2009, os bancos e aquele período mais desafiador mexeu com a economia de uma maneira geral. Aqui no Brasil também a gente teve alguns impactos. A gente vive a fase da geração Y na liderança. Era o boom de gerentes, diretores, presidentes de empresa, muito jovens do ponto de vista de idade. Quando vem lá o subprime e a gente vê aquele movimento global, aquele efeito dominó, o que as empresas, boa parte das empresas, peraí, eu preciso de experiência. E você viu o retorno de executivos de uma geração ou duas anteriores a essas posições, as empresas enxergaram o valor da diversidade e da mescla na liderança. A gente viu o mesmo movimento, muito parecido lá aqui no Brasil, 14, 15, 16, e a gente viu a mesma coisa pós-pandemia. Eu tenho uma geração que está entrando, os nativos digitais, eles têm uma facilidade muito grande, já nasceram
Sim. dentro da tecnologia. Mas eu tenho gerações que ainda precisam se atualizar ou que estão buscando a tal da educação continuada, dar aquela repaginada, que tem um outro conhecimento que ele não vai deixar de existir, que são as habilidades, as soft skills, as habilidades comportamentais. Processo de tomada de decisão no ambiente de pressão, no ambiente de crise, no ambiente de recessão, no ambiente de implementação de uma nova tecnologia, eu estou perdendo participação de mercado. Tudo isso tem uma relevância muito grande. Então, quando a gente fala da humanização dentro das empresas, eu estou falando, sim, da experiência. O feeling que a gente fala muito é resultado direto das minhas experiências. Eu já ter vivido algo similar ou eu identificar um comportamento naquela situação, naquele cliente, nas pessoas envolvidas, que, opa, peraí, eu retomando aqui, eu já enxerguei alguma coisa, isso aqui não vai dar muito, não vai dar muito certo. Então, você pega todo esse contexto, as gerações que talvez não estejam 100% atualizadas têm uma oportunidade gigantesca. É um diferencial competitivo. Qualquer empresa que tem à sua disposição um profissional experiente, com experiência de vida, bem formado, experiência no negócio, visão estratégica e ainda atualizado com tecnologia, isso é um diferencial, com os conhecimentos de tecnologia, isso é um diferencial competitivo gigante. Então, a gente está diante de uma grande oportunidade. E acho que na nossa última conversa a gente até falou sobre isso, a oportunidade que essas pessoas têm de se reinserir. O futuro do trabalho fala muito sobre, ao longo da tua carreira, você não ter mais uma carreira única. Sim. A gente fala de inúmeras carreiras, seja transição dentro de uma mesma área, seja a mudança de carreira efetivamente. Então, hoje a gente tem visto com uma certa frequência, por exemplo, profissionais de finanças, profissionais de marketing migrando para a tecnologia, justamente pela facilidade com que eles atuam com raciocínio lógico ou numérico, ou com conhecimento de negócio, transformando numa linguagem mais tecnológica. Então, eu vejo e recomendaria que as gerações mais experientes, elas busquem essa atualização, porque a gente está diante de uma grande oportunidade. Olha, legal. Você tem hoje algumas multinacionais que oferecem programa de capacitação através do teu programa de menor aprendiz, de primeiro emprego, de estágio, de trainee. A gente já ouve estágios, falar sobre estágios mais curtos, para uma breve introdução. Eu vou pegar esse gancho que você trouxe sobre essa questão de transição de carreira, momento de carreira mesmo, e quem sabe, né, essa troca, essa repaginada. E gostaria de orientações da sua parte com dois cenários. O cenário daquele jovem que está para prestar cursinho vestibular, quem sabe, que está naquela coisa de indecisão, será que eu vou por um caminho, será que eu vou por outro? Quais seriam as vantagens de você olhar para esse cenário de oportunidade na tecnologia e como optar por ela ou não, para o jovem? E aí o outro cenário para você entrar mais a fundo com relação a essa transição mesmo de carreira, como é que funciona, se são áreas específicas, TI, computação, empresas específicas ou não, esses dois cenários, por favor. Eles são parecidos. Embora a gente tenha dois públicos completamente distintos, eu tenho numa mão, de um lado, o recém-formado, a pessoa que está num processo de formação, a pessoa que está saindo do ensino médio, o menor aprendiz. Eles são parecidos porque aqui a indicação número 1, valorizar toda e qualquer experiência que você tem. Isso relacionado à tecnologia ou não. A minha experiência no voluntariado, na atlética da faculdade, na minha igreja, no meu centro, todo aquele trabalho que envolvam habilidades técnicas ou mesmo comportamentais. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, para você entrar na tecnologia especificamente, é claro que uma graduação impulsiona, abre portas, mas a beleza das ferramentas e das tecnologias que estão chegando é que elas têm proporcionado oportunidade para aquelas pessoas que ainda não conseguiram, que estão estudando ou que ainda não conseguiram entrar, porque a base é banco de dados, a base é tratamento de informações. Então, cursos que eu consigo executar de rápido aprendizado e, por vezes, gratuitos.
as ferramentas de base de dados, por exemplo, Excel, ferramentas de tratamento dessas informações, de organização, então, estão amplamente disponíveis, até com uma base introdutória gratuita. Então, esse já é um caminho. E aí você tem uma porta de entrada super importante nas empresas nacionais. Você tem hoje algumas multinacionais que oferecem programa de capacitação através do teu programa de menor aprendiz, de primeiro emprego, de estágio, de trainee. A gente já ouve estágios, falar sobre estágios mais curtos, para uma breve introdução. Então, este é um caminho. E quando a gente olha o profissional mais experiente, o profissional que já tem uma carreira, que está pensando numa transição ou se vê numa situação de desemprego e com a dificuldade de encontrar essa nova colocação, o caminho é o mesmo. A tecnologia, o mundo da tecnologia é um mundo muito técnico, que por mais que você esteja falando de automatizar processos de inteligência artificial, a base disso é operacional. A digitação dos códigos, a coleta de informação, o tratamento dos bancos de dados, tem toda a parte de infraestrutura da área de TI. A gente continua precisando da pessoa que vai passar um cabo, que vai conectar, organizar um computador. E isso tudo, a gente tem acesso a cursos rápidos, cursos de curta duração. Você tem acesso até a introdução à linguagem de programação hoje gratuita de forma ampla na internet. E esses profissionais, de uma maneira geral, já têm uma carreira mais consolidada. É possível, não é uma regra, mas que tem uma situação financeira um pouco mais confortável do que aquela pessoa que está entrando agora. Então, também é possível planejar essa transição buscando opções de formação no ambiente mais institucional. Uma segunda graduação, uma especialização, um curso técnico. Então, em ambos os casos, a recomendação é única, Leni, é educação continuada, é buscar a qualificação profissional. E a gente tem inúmeros estudos que mostram que os profissionais qualificados, especializados, eles sofrem menos nesses períodos de volatilidade ou nos cenários mais desafiadores e eles têm uma vantagem competitiva quando a gente fala de recolocação. Então, eu tenho falado muito sobre vantagem competitiva, porque hoje, no mercado de trabalho atual, um profissional qualificado é uma vantagem competitiva. Nós, profissionais, somos protagonistas das nossas carreiras. Então, como que eu busco esse protagonismo? A qualificação. Não tem para onde correr, tem que estudar mesmo, se aperfeiçoar e não ficar para trás nesse sentido até de comparação consigo mesmo, não é? Que a gente não fala até nem de corrida contra um colega ou enfim, fala sobre nosso aperfeiçoamento próprio, profissional, pessoal. Agora, por que a gente ainda tem esse gap com relação à capacitação? Muito se fala entre, mas tem muitas vagas, mas falta capacitação, qualificação necessária. Quando a gente olha para essa questão qualificação e não sei se tem um comparativo Brasil com o mundo, algum outro país que poderia ser referência para nós em termos de, tipo, a gente poderia se comparar ali ou se equiparar em algum momento, de qual forma? Tem esse comparativo que a gente pode fazer com cenários? Olha, eu traria uma situação prática para exemplificar o que você está trazendo. Hoje a gente tem inúmeras situações, até tem uma questão de câmbio envolvida. O profissional que atua na área de tecnologia no Brasil, hoje as empresas brasileiras elas estão competindo com as empresas de fora. Então a gente tem um movimento importante em Portugal, a gente tinha até pouco tempo atrás o leste europeu criando fábricas de software, etc. Estados Unidos, Canadá, você tem na Austrália, em vários países ao redor do mundo, você tem os governos e as empresas trabalhando em políticas de atração. Porque a disponibilidade da mão de obra qualificada, mesmo nesses países, quando a gente fala de tecnologia, a oferta de vagas é maior, a demanda de vagas é maior do que a oferta de candidatos. Quando a gente fala nesse cenário, eu acho que tem dois pontos que explicam isso de uma forma mais contundente. A tecnologia, de uns anos para cá, ela evolui numa velocidade muito grande. E a gente está falando não só de software, mas de hardware. Os exemplos dos celulares ou dos computadores que, muito rapidamente, você já
precisa trocar, e não é uma questão do hardware, do aparelho, é uma questão que os aplicativos, as páginas, os programas estão ficando mais envolvidos, então eles exigem mais daquele hardware. Então a cadeia como um todo é impactada. Eu estou falando aqui de sistema de inteligência artificial, mas o impacto vem na cadeia como um todo. Sim. Vai lá na cadeia dos microchips, da cadeia de importação, de comércio exterior, todo mundo é impactado. A formação, acompanhar esse desenvolvimento, não é uma tarefa tão fácil. Exige investimento público e privado, exige políticas públicas e privadas de educação que estejam atuando na base, para que as pessoas estejam mais preparadas na entrada no mercado de trabalho. Agora, não tira o peso e a responsabilidade de nós, como profissionais e como profissionais que queremos ter uma carreira de sucesso, seja ela vertical ou horizontal, de buscar essa atualização, buscar essa qualificação. Então, o que está acontecendo à medida em que avança, a gente tem várias outras demandas surgindo e, às vezes, o evoluir na mesma velocidade pode ser um pouco mais difícil. A oferta de cursos ela pode não ser tão ampla. Não à toa a gente vê uma oportunidade muito grande no mercado da educação para as edtechs, que a gente chama, todas as empresas que estão investindo na educação através de tecnologia, ou startups de tecnologia para a educação. Justamente uma demanda que o mercado como um todo enxerga e que precisa ser sanada. Eu preciso qualificar e capacitar as pessoas numa velocidade maior, porque a competição profissional de tecnologia ela é global. Esse universo das startups chama muito atenção, a evolução constante. Vou falar em evolução e rapidez, nosso tempo já está acabando, Leonardo. Queria antes suas considerações finais a respeito do tema, uma dica que você possa compartilhar, enfim, fica à vontade. Eu entendo que, do ponto de vista de gestão, Leni, não precisa ir muito longe. O profissional que já está empregado numa posição de liderança, ele pode começar pelos sistemas internos. Garantir que eu tenho pleno conhecimento ou bons conhecimentos das minhas ferramentas internas já é um bom passo. Os sistemas de gestão hoje, eles não são únicos. Existem empresas que têm seus sistemas próprios, mas eles não são únicos. Então, o que eu faço bem na minha empresa pode ser aplicado em outras. Eu ganho competitividade. E o líder é aquele que forma pessoas, não é aquele que centraliza o conhecimento. Então, buscar esse desenvolvimento e replicar na equipe que está abaixo, né, na equipe que está sendo desenvolvida, é uma competência que a gente busca em todos os processos nos dias atuais. Para quem está fora do mercado, buscar atualização, buscar essa qualificação pode ser uma grande vantagem no processo de recolocação. Fica aí então a dica, Leonardo Berto, muito obrigada por sua contribuição aqui com a gente mais uma vez. Ótimo trabalho e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. E para você que nos acompanha também, muito obrigada pela companhia e audiência. No YouTube Band Jornalismo está disponível o nosso programa e na sua plataforma de áudio utilizada, o nosso podcast Aqui Tem Vaga. Até o próximo programa.